Primeira viagem, né? Fico com várias dúvidas aí quando falamos sobre amamentação. Por isso, convidamos novamente, né, a consultora em amamentação, Kátia Rios, para vir aqui tirar nossas principais dúvidas. Ela esteve aqui esses dias, não conseguiu responder a todos os nossos telespectadores. Hoje ela veio novamente para tirar essas dúvidas e a gente respondeu o pessoal de casa também. E se você ficar com dúvida, bora lá. 459-954747. Vamos interagir com a gente. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Boa tarde, obrigada novamente. Vamos terminar a nossa entrevista, né? Nunca vai terminar as dúvidas das mães. Que sempre vai surgindo sempre mais vai surgindo assuntos, novas né? dúvidas. A amamentação é uma eterna, a gente sempre fala assim, sempre tem que fazer manutenção, né? Manutenção do conhecimento, manutenção, porque sempre acontece alguma coisa diferente no decorrer. Mas, ó, uma pergunta que ficou para trás aí da semana passada é assim, eles perguntam se o silicone ele interfere na amamentação. É muitas dúvidas, essas aí é uma dúvida frequente das mamães também, Isso. né? Olha, eu posso te afirmar que 90, É a primeira pergunta que eu 90, faço. e 90% das mães que eu venho atendendo, elas, né, possuem prótese de silicone. Então, fiquem tranquilas. A prótese de silicone em si, ela não vai interferir na amamentação. O que vai interferir bastante é quando faz redução de mamas. Sabe a mastopexia que reduz a mama? Então, às vezes, eu tenho mulheres que tiram assim 500 gramas, 400 gramas de mama, né? Porque elas têm aquelas mamas muito volumosas. E aí vai atrapalhar na amamentação porque é retirado glândula. Então, não sei quanto de glândula vai ficar ali naquele local para produzir leite. Mas quem colocou silicone pode ficar tranquila. O único incômodo do silicone é o volume da mama. Que aí vai ficar maior ainda, né? criança Do que vai ficar mais a criança vai ficar um distante. pouco mais distante da mãe. Mas assim, quanto à produção de leite, não tem interferência na produção de leite, tá? E quando for colocar silicone, uma dica que eu dou, opte, né? Lógico, juntamente com o cirurgião, não sou cirurgião, né? Mas é uma dica, colocar assim, por baixo da mama, inframamário, independente de cima do músculo ou por baixo do músculo, não vai fazer diferença. Mas a via vai fazer diferença, porque quando corta aqui o mamilo, para introduzir o silicone pelo mamilo, pode interferir na inervação e perder sensibilidade. E a amamentação precisa de sensibilidade no mamilo para relevar o reflexo para a hipófise produzir os hormônios. Então, se você perder a sensibilidade no mamilo, pode ser que haja prejuízo nessa produção. Mas o silicone em si, ele não tem problema. Ele não é o vilão. Fiquem Não é o vilão. tranquilas. E uma pergunta também que eles mandaram pra gente era como evitar o empedramento do leite, porque isso acontece também bastante, né? Isso, então assim, por exemplo, eu tenho vários fatores, né? Por exemplo, assim, a mãe tá dando mamar no peito e resolve dar uma mamadeira. Ai, agora eu tô cansada, vou dar uma mamar na mamadeira. E aquele leite que tava ali, ele vai empedrar. Então, assim, para evitar que o leite empedre, o bebê precisa mamar regularmente, tá? De 3 em 3 horas, na livre demanda dele. Então, assim, você não fica com leite sobre leite, sobre leite, sobre leite, sabe? Então, assim, sempre está o neném mamando regularmente. E aí, a partir do momento que o neném dá um intervalo muito grande, por exemplo, assim, ele já dormiu a noite toda. A mãe precisa levantar pelo menos uma vez à noite, fazer uma massagem na mama e esgotar. Porque senão realmente vai acontecer empedramento. Então, o que é o leite empedrado? É leite em excesso que o neném não deu conta. Então, assim, o neném mamou, ficou satisfeito e mesmo assim o peito continua duro, precisa fazer uma massagem, precisa ordenhar. Então, assim, leite que fica retido é um leite que pode empedrar e pode inflamar e causar uma patologia chamada mastite. Que são as dores lá que as mamães dói reclamam demais, bastante, exatamente. né? Então, evitar empedrar é o quê? Colocar o neném mamar em livre demanda e o que sobrar, ordenhar, tirar, assim, mãe, nunca vai faltar. Enquanto mais você tira, mais você vai produzir. Tá? E assim, Kátia, é normal ter feridas e rachaduras, não sei, porque isso daí também é uma reclamação bastante das mães, que arde, ou que o nenê às vezes morde, daí machuca, aí demora. É toda uma também, função, né? E como o mamilo não tem um tempo ali para se recuperar, porque o neném tem que mamar de 2 em 2 horas, né? Então, assim, é comum acontecer uma lesão, acontecer uma sensibilidade, mas está relacionada com a forma que o neném pegou. Então, assim, se o neném está muito esfomeado e pega só na pontinha e mama errado, vai machucar. Agora, se você tiver um pouquinho de paciência e colocar o neném mamar certinho, com a boca bem grandinha aqui na areola, não vai machucar. Mas, assim, grande parte das mulheres, ela tem esse machucadinho no mamilo, tá? Porque a pele vai escoreando ali com a sucção do bebê, né? Então, o que a gente pode fazer? Passa o próprio leite, vai no sol, né? Ou se tiver a possibilidade de contratar um serviço de laser terapia, que em 2 dias já cicatrize. Mas assim, é muito comum. E ela tendo feridas que chegam a sangrar. Agora, se o teu mamilo chegou a sangrar, uma sensibilidade ou outra, é comum nos primeiros dias. Mas chegar a abrir uma ferida de sangrar, é porque o neném que tá com a boca muito errada, tem algum problema na língua, a língua presa, ou tá pegando assim de forma muito errada mesmo. E daí não é comum. Então é comum ali nos 2, 3 dias ter um ardidinho, uma sensibilidade, e depois vai calejar.
Mas se você já está aí com 10, 15, 20 dias de amamentação e continua doendo, incapacitando você de amamentar, a boca do neném com certeza está errada. Então é importante ficar ali esses sinais. E o que fazem surgir essas feridas ou rachaduras? É esse jeito que o bebê pega? Isso, são exatamente. Esses detalhes Eu costumo também, falar cara? assim, é igual um sapato quando você coloca, ele tá apertado, ele fica formando um calo, né? Então, assim, o neném quando tá mamando errado, ele, como se fosse ele esfrega a língua dele de forma inadequada, de forma errada aqui no mamilo, tá? Porque o mamilo, ele tem que ficar no meio da cavidade. Será que a gente consegue enxergar aqui na câmera? Aqui, ó, por exemplo, aqui a mão aqui, ó. O mamilo, ele precisa ficar aqui, ó, no meio, né? No meio da cavidade da boca do bebê. Quando o neném pega errado, esse mamilo ele fica friccionando, ou na língua, ou no céu da boca. Então ele fica como se fosse atritando no local errado. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então o mamilo tem que ficar bem ali no meio. Mas tem o jeito certo, a pegada certa. E qual que é essa pegada correta? Vamos aproveitar para mostrar já também. A pegada correta é essa, é você fazer, olha aqui, ó, uma preguinha, como se fosse um sanduichinho. Apertar o mamilo para ele ficar mais estreitinho, para caber na boca do bebê. Aí, quando o neném abrir a boca, já encaixar. Eu sempre falo assim, ó, é aproveitar o pulo do gato. Aqui, ó. A hora. O neném abriu a boquinha, você já encaixa imediatamente o nenenzinho. Aí não dá chance dele vir pro mamilo. E outra dica que eu dou é a mão aqui, ó, mães. É a mão ficar segurando. Quando você segura dessa forma, a cabecinha do neném, olha aqui, ó, ela fica sem sustentação, tá vendo? Então, se você segurar com a mão, a boquinha do neném vai ficar mais vedada no peito e vai melhorar muito a dor e vai evitar a fissura. Agora, se você deixar muito soltinha a cabecinha, ele vai rodar para trás e vai pegar só no mamilo, pegar errado e tem que começar tudo de novo. Então, assim, não tenha medo. O neném vai respirar, ó. Segura ele bem preso, assim, bem confortável na sua mama, da mesma forma que ele consiga sentir que ele está bem, assim, pressionado contra a mama e não vai conseguir perder essa pega. E assim, Kátia, como perceber, como saber se o bebê ele já está satisfeito com o leite materno? Porque tem aquela coisa que ele ficou quietinho, dormiu, já tá bom, tira. Não, tem como saber o horário certo? É a hora que ele dormiu. Ai. E aí é o mistério, né? As mães falam assim, mas como que eu sei quanto que ele mamou? Daí eu falo assim que a mama não veio com um sensor, né? Não veio tem errado. Um botãozinho, Poderia ter sido. Então, qual que é o sinal que o neném está satisfeito? O neném que dorme, ó, uma dica é essa aqui, ó. Pega o bracinho do bebê, levanta e solta. Se ele tiver uma reação, é porque ele ainda está acordado. Se você soltar o bracinho do neném e cair assim, porque ele está dormindo. Já encheu. Tá? Já encheu. Uma outra dica que eu dou assim para observar se o neném realmente mamou. Ele está fazendo bastante xixi, né? E está evacuando várias vezes. Então isso é muito importante observar as eliminações, porque o tanto que entra tem que sair também, né? Então se o neném está fazendo pouco xixi, por exemplo, é um indicador muito sério de que ele está mamando pouco, tá? Um outro indicador é o peso. Se o neném não está ganhando no mínimo 20 gramas por dia, está faltando de leite, tá? Então o que a gente observa para saber se a mamada está boa? Se o neném dorme, se o neném faz bastante xixi, né, e elimina bastante, e se o neném está ganhando peso ali na balança. Né, esses são indicadores. Mas em casa, o neném está mamando, pegou no sono, dormiu, colocou no berço. Se ele dormiu 2 horas, mãe, você é uma vitoriosa, ele mamou. Suficiente. 2 horas. Se o neném dormiu 2 horas, é porque ele encheu a barriguinha. O estômago é pequenininho, né? Então esvazia rápido, logo ele vai querer de novo. Não. Por isso que fala que em 3 horas tem que aumentar. Então, se ele dormiu 3 horas, é um vitorioso. Mas